tudo isso aí, mais um pouco que a gente vai falar. Eu gosto muito de videogames. Eu passo boa parte do meu tempo jogando. E eu tenho certeza que, se não você que está aqui me ouvindo, com certeza um primo, uma sobrinha, um tio. Bom, a gente está sendo gravado, então quem sabe o seu avô, o seu bisavô já gostava. Eu gosto bastante. A minha esposa sempre me apoiou bastante nessa parte, mas no começo ela não entendia muito bem o negócio do videogame. Eu vi ela comentando com os amigos. Ele fica lá no quarto dele, com fone de ouvido, conversando sozinho. Mas, sei lá, pelo menos eu sei onde é que ele tá. Eu gosto bastante. Mas jogar videogame é meio solitário, né? E pegar o celular num encontro de família, ou então no meio do bar para ver o WhatsApp, para ver o Twitter, o Instagram, não é solitário também? Mais do que isso, é perda de tempo? A gente está aqui falando de acidente cognitivo. O que a gente pode fazer com o tempo livre? E será que a gente não pode utilizar os videogames e utilizar melhor a internet para modificar um pouco da sociedade ao nosso redor? Existe um termo que se chama screen time. Screen time é basicamente quanto tempo você fica frente a uma tela. Inicialmente de TV, eles queriam saber quanto tempo a exposição à luz da TV podia ser prejudicial. E depois, na verdade, foi colocado para todas as outras telas. Para celular, para computador. Porque quando você está frente a uma tela, você não está exposto só à luz. Você está exposto a tudo que está trazendo de informação para você. E quando a gente fica exposto a esse tipo de informação, vem coisas boas e vem coisas ruins. A internet está em todo lado e eu costumo falar que a internet está cada vez mais social, a socialização da internet. Porque cada vez mais as pessoas têm facilidade de acesso a ela. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais a internet tem acesso às pessoas. E com isso, com essa dominância das redes sociais sobre a nossa realidade, a gente fica exposto às partes ruins, às partes tóxicas da internet. É aquele vídeo que você recebe e preferia nem ter recebido. Ou aquela corrente que só quer gerar medo nas pessoas. Ou então comentários sobre algum tipo de evento recente que acaba gerando discussão. Tanta coisa desnecessária, tanto ódio. E não é difícil de observar que se você tem um jogo pela internet e quando se fala em competição os nervos ficam à flor da pele, é claro que ali também vai ter discussão. Em especial quando a gente fala em jogos competitivos e jogos competitivos multiplayer, de mais de um jogador. Quando eu falo nisso, eu estou falando principalmente nos esports. Se você não conhece ainda essa palavra, esports, é bom você se acostumando com ela bem rápido. A gente está falando de um mercado que girou, em 2017, cerca de 500 milhões de dólares no mundo todo. E existe uma previsão para, em 2020, girar cerca de 1,4 bilhões. Mas não é só a venda do jogo, ou os campeonatos e as premiações. A gente está falando de produções musicais, colecionáveis como brinquedos, peças de roupa, encontros dos jogadores. A gente está falando mesmo de streams, como a gente fala na internet, né? Os jogadores, os profissionais mostrando eles jogando online, ao vivo, e as pessoas interagindo com eles por um certo valor. Então, quando a gente fala nesses esports, nessa catimba que tem entre os jogadores, a gente acaba vendo que lembra um pouquinho, às vezes, o nosso futebol também, né? Às vezes, aquela tiradinha com o outro time acaba indo um pouquinho adiante. E acaba chegando na violência. Violência entre os próprios jogadores, violência entre os atletas e os torcedores, e às vezes extravasando completamente do jogo. Em 2017, a gente teve um caso de um jogador coreano muito famoso. A Coreia, inclusive, é uma grande potência nos esportes. Ele estava transmitindo uma partida online na sua webcam e, no meio do jogo, começou a ficar irritado. A namorada dele veio conversar com ele e ele acabou agredindo fisicamente. Então, uma agressão física transmitida ao vivo pela internet para milhares de jovens. Ele foi afastado do cenário competitivo e uma investigação policial foi instaurada. Então, poxa, se isso consegue mexer tanto com as pessoas,
né? Se gera tanta violência, assim, como que a gente vai se proteger disso? Porque a grande maioria dos jovens, das crianças que estão jogando esses jogos, eles não estão ainda tão preparados para enfrentar coisas pesadas assim. Só que eles estão lá. Eles estão lá assistindo esses atletas que vão para os Estados Unidos, moram lá, eles estão numa gaming house, uma casa na qual eles treinam com outros times, participam de campeonatos ao redor do mundo, vão mudando de vida. Assim como, por exemplo, acontece com os jogadores de futebol ou com um músico. E é muito comum que esses jovens também queiram isso para a vida deles. E aí eu comecei a pensar, poxa, tem tanto projeto social legal. Hoje a gente, por exemplo, vai conhecer um projeto muito legal de música, que utiliza a música ou utiliza os esportes para trazer essa criança, dar uma possibilidade de função, mas socializar ela mais. Então, como é que a gente podia fazer isso com os jogos? E aí eu chego de um porquê que eu estou aqui. Em 2012, eu comecei a jogar um desses jogos competitivos, que eu não vou explicar o jogo completamente, mas só para vocês terem uma ideia, são 5 jogadores contra 5 jogadores. E cada um deles se encontra naquele momento, eles não se conhecem previamente. Então é um jogo que é multiplayer, né? A gente joga com pessoas como nossos aliados, só que eu não conheço elas. Só que é muito importante a cooperação entre eles para vencer. Beleza, comecei a jogar como qualquer outro jogo que eu jogo. E em 2014 era o jogo que eu mais jogava, assim, e eu queria melhorar no jogo. Não me tornar profissional, eu já tinha meu emprego, estava bem satisfeito com meu emprego. Mas eu queria ser melhor. Então eu comecei a ver algumas videoaulas, a ler alguns artigos, e mesmo assistir alguns cursos sobre o jogo. Mas assim, videoaula? Artigo? Sobre um jogo? Na verdade, é exatamente isso. Toda uma comunidade cria conteúdo para os jogos. E nisso a gente tem análises de quais são as tendências dos campeonatos mundiais, quais são os personagens que estão mais fortes, os itens que melhor equipam esses personagens, ou a melhor estratégia. É mais ou menos, se alguém é das antigas, vai lembrar daquelas revistas que a gente comprava, que tinha as dicas de jogos. Mas para mim não era o suficiente. Eu ainda não ia bem, não como eu queria. Então eu encontrei um artigo e algumas poucas pessoas que publicavam artigos sobre comportamento do jogador. O que o jogador pensa enquanto joga. Agora tem uma palavra bonita, né? Mindset. O mindset do campeão. E para mim, acabou sendo revelador. Porque falava muitas vezes sobre como você tem que analisar muito bem as tuas derrotas para saber aonde que você errou. Como você tem que valorizar o seu adversário e ver qual foi o ponto forte dele, para que então você consiga corrigir. Analisar melhor as minhas vitórias também, quais são os meus pontos fortes. Como enfrentar os meus medos antes de entrar contra um outro jogador que vai ser completamente randômico nas suas ações. Ou mesmo a ansiedade antes de uma partida que pode ser decisiva. Beleza, achei legal. Comecei a aplicar isso e, de fato, melhorei no jogo. Quando eu aprendi a lidar melhor com as pessoas que estavam junto comigo e contra mim, eu fui bem melhor. Cara, eu achei isso muito legal e não tinha nada disso em português, ou pelo menos muito pouco. Então eu pensei, na época eu viajava muito para fazer os plantões, ainda viajo, e eu queria ir ouvindo isso no plantão, para otimizar meu tempo. Então eu pensei, eu vou fazer um podcast sobre isso. E eu criei o PNClawcast, que é um podcast que inicialmente era publicado só em forma de áudio e depois passou a ser vídeo no YouTube. E comecei a publicar, gratuitamente, para ver se alguém mais tinha interesse. Aos poucos eu comecei a receber feedback de pessoas que estavam, de fato, melhorando. Eu estava muito estressado no jogo. Estou me dando melhor com os aliados. Depois de um ano de projeto, eu já acumulava cerca de 160 mil visualizações. Alguma coisa eu estava fazendo de certo. Mas melhor do que isso, eu comecei a receber alguns feedbacks que eu não esperava. Eu comecei a receber feedbacks de pessoas me contando que, olha só, eu aprendi a lidar melhor com os meus aliados no LoL e eu tenho percebido que eu estou mais tolerante com os meus colegas no trabalho. Depois que eu aprendi o jeito que você falou, que a gente tem que se organizar para poder fazer os treinos e também para poder render mais no jogo, eu estou indo melhor na faculdade, eu estou sabendo estudar melhor.
Ou seja, por mudar o comportamento dentro do jogo, a pessoa estava começando a mudar o comportamento nas relações físicas do dia a dia. Isso com uma ação pequena como a que eu fiz. Então, será que a gente não pode utilizar os jogos e a internet da mesma maneira que esses projetos sociais? Porque não é legal como alguém que está fazendo música e aprende que ele tem que ser harmônico com os outros colegas dele para poder fazer uma música legal. Ou então, aquela clássica, né, um jovem violento que tem dificuldade de socialização, entra numa arte marcial e aprende a respeitar o seu adversário e com isso ser mais tolerante. Ou mesmo, respirar fundo antes de chutar aquele pênalti decisivo. O que eu quero dizer para vocês é que eu gostaria que vocês vissem esses jogos competitivos não só como lazer, mas como uma oportunidade de chegar em pessoas que de outra maneira seriam muito difíceis de chegar. Porque geralmente quem joga esse tipo de jogo fica assim como eu, fechado no quarto dele jogando. Tem mais dificuldade de socializar fisicamente. São pessoas tímidas, são pessoas que têm mais dificuldade para se expressar. E a internet é um meio de comunicação e expressão amplo. Essas pessoas podem se encontrar, dividir experiências e realizar coisas gigantescas. No Rio de Janeiro, no ano passado, eu pude ajudar um grupo que se organizou. Eles já jogavam online e acabavam jogando partidas juntos. E eles, vamos conhecer. Ah, beleza. Aí começaram a pensar. Bem no fim, eles acabaram se organizando para fazer um encontro de todos eles. E eles aproveitaram para fazer uma doação em massa de sangue. Mais ou menos 30 pessoas foram doar sangue. Por uma comunidade que não existiria de outra maneira que senão através dos jogos online. O nosso screen time só cresce. A gente cada vez mais fica preso a uma tela. No entanto, a necessidade de socialização do ser humano é a mesma desde a pré-história. O animal ser humano, ele necessita de socialização, ele necessita de conexão. Então a gente pode utilizar esses jogos, a gente pode utilizar a internet de uma maneira diferente. Porque internet, gente, não é só... no Facebook ali recebi uma pessoa, a pessoa me adicionou ali, vou ter que adicionar para não ficar chato. Vou botar aquela foto lá que eu tirei na minha última viagem no meu Throwback Thursday. Ou, não, vou começar a discutir com as pessoas no Twitter. Falaram aqui que o político não sei o que, vou retrucar. E também não é só aquele bom dia da avó do WhatsApp. Internet não é só isso. As formas de conexão na internet, de expressão, são gigantescas. Eu convido vocês que têm uma intenção de criar alguma coisa, que criem, que postem, que coloquem suas ideias na internet. É muito fácil de fazer isso. Usem o seu tempo livre, como a gente está falando em acidente cognitivo, para espalhar o conhecimento que vocês podem achar que é uma coisa simples, uma coisa besta. Mas que talvez essa coisa simples e besta é a mesma coisa simples e besta que a pessoa lá do outro lado do mundo também acha. E vocês podem fazer um movimento gigantesco. Deixar o seu filho na frente do computador não é trancar ele dentro do quarto. Pode ser libertar ele no mundo. Deixar alguém jogando um jogo online é a mesma coisa do, não, deixa o guri brincar na rua. Usem a internet não apenas para se comunicar com quem vocês conhecem, mas para espalhar ideias. A internet e os jogos são veículos incríveis. E a gente pode fazer muito com isso. Inclusive, mudar o comportamento das pessoas através de jogos eletrônicos competitivos entre várias pessoas. Obrigado.